de iniciar cumprimentando o presidente interino nesse momento, Laura Xavier. Da mesma forma, cumprimentar demais colegas vereadores, vereadoras, público presente, prefeito e seu vice, que se faz presente nessa sessão também, professores que estão representando toda a classe, demais pessoas que compõem a CIAT do município de Itaió, e assim, de uma maneira toda especial, todos os ouvintes da Rádio Educadora e internautas que nos acompanham. Senhor presidente, eu gostaria inicialmente que eu que era para ser o segundo orador da noite, me pego até um pouco meio de surpresa, mas de falar de alguns projetos que eu considero de muita importância para esta noite. Primeiro que eu queria citar o PLO 055, projeto esse que cria o CODE. CODE, para quem não sabe, é o conselho que estará hoje à frente ou envolvido diretamente com a CIAT, que vai conduzir todo o programa do DEL no município de Itaió, onde que estará fazendo toda a programação, fazendo também a parte de buscas, de pesquisas, acompanhamento e gerenciamento, se não me falha a memória também. Então, um programa que a gente sabe que através do DEL teve que se fazer então essa reformulação dentro do conselho já existente, e aonde que ele foi criado com o nome de CODE, aonde que estará à frente de todo o planejamento que o próprio DEL vai buscar para direcionar todas essas coisas boas que virão de encontro ao nosso município, algo que muitas das coisas que às vezes serão apontadas, muitas vezes também a gente imagina que não será de agrado de todos, mas pensando no desenvolvimento maior, a gente sabe que precisa muitas vezes se fazer algum reparo, e a gente sabe que nem sempre esses reparos muitas vezes acabam agradando a todos, mas muitas vezes tem que ser feito. Da mesma forma, eu gostaria de falar sobre o PLO 056. Este é um outro projeto onde, para quem faz parte hoje da área industrial do nosso município, a gente sabe que praticamente faz já 4 a 5 anos que aquela área industrial deu início dentro do nosso município, e claro que a gente percebe a dificuldade daqueles empresários que todos eles acabaram ganhando o seu terreno lá dentro, mas muitas vezes encontraram uma dificuldade muito grande quando se tratava de uma linha de crédito, muitas vezes para erguer o seu próprio galpão, e pelo fato de que aquele terreno, naquela ocasião, simplesmente não se avergou área verde junto ao mesmo. Se imaginava que era reserva legal quando foi firmado o projeto. E claro que reserva legal, a gente pode estar exatamente com o terreno num lugar, e a reserva legal, às vezes, a 20, 30 quilômetros longe dali. E naquela ocasião, quando o próprio município adquiriu aquele montante de terra, se preocupou em buscar o quanto mais de espaço para implantar empresas lá, e naquele momento algum se preocupou com a área verde, achando que fosse a reserva legal, a mesma situação da área verde. E claro que esse simples trecho de terra, que são 12 mil e poucos metros quadrados, criou um problema bastante grande a todos aqueles empresários que começaram seus investimentos lá, seja empresário que se desfez de casa para fazer a sua construção, dar início às suas obras. Muitos dos outros, pelo fato do município não ter dado aquele suporte para fazer a parte de escritura, a gente sabe que não deram início às suas obras, e com isso o município deixou de gerar então muitos empregos e com certeza também muita renda para todos nós taioenses. E claro que acredito que nesta noite a gente possa estar votando isso, votando a favor de Itaió, até porque a gente tem toda a certeza que com hoje essa área verde, essas escrituras começarão a sair, e com isso os empresários, de uma forma mais confiável,
também começarão a investir dentro daquele terreno, e claro que trazendo num período bastante preocupante para todos nós taioenses, para nós empresários da mesma forma, mas sei que através que já tem um documento que garanta que aquele terreno possa ser daquele empresário. Tenho certeza que durante o ano que vem a gente terá muitas daquelas empresas que até hoje, algumas a gente sabe que já estão em funcionamento, mas a sua grande maioria só tem o terreno e ainda não se colocou em atividade. Então tenho a plena certeza que com a vergação dessa área verde, com a legalização de todos aqueles terrenos, tenho a certeza de que a partir do ano que vem esses empresários estão sim investindo e transferindo seus negócios para essa área industrial do município de Itaió, que eu sei que muito vai influenciar para o desenvolvimento do município de Itaió. Também gostaria de falar sobre um assunto que eu vejo onde que trouxe o maior público a esta casa nesta noite. Percebo que até peço desculpa a cada um de vocês pelo atraso, que geralmente a gente começa a sessão às 5, hoje começamos praticamente às 5h20, devido a toda essa situação, que é um assunto bastante polêmico, bastante preocupante, aonde que a gente percebe a preocupação de vocês, de um lado onde que são professoras, onde que dependem muitas vezes disso para honrar seus sustentos na casa, e da mesma forma a gente percebe o prefeito do outro lado, que tem que tocar uma prefeitura hoje pela frente, que muitas vezes também tem que cumprir suas metas fiscais com os gastos, conforme ganha, gasta tanto. Então vejo que para nós, há uns 10, 15 dias atrás, se não me falha a memória, também esteve esta casa uma pessoa que coordena toda essa situação, em outros municípios também, e colocou alguns gargalos dentro do município de Itaió, onde que estaria fazendo todo esse travamento. E infelizmente o que ela passou para nós aquele dia foi uma situação onde Itaió tem um número muito grande de professores comparando com a quantidade de crianças que tem dentro do nosso município, onde que tem a necessidade sim de um professor e mais um outro coordenador ou mais um outro assistente que faria essa função de intervalo, ou até mesmo na hora de colocar as crianças para dormir, ou até mesmo alimentá-las as mesmas. E hoje a gente percebe que o município de Itaió faz todo esse trabalho somente com professores, ou na sua grande maioria com professores. E essa situação está o próprio prefeito, que já esteve com nós também hoje, está muito preocupado, até porque o município, de uma forma ou de outra, ele tem que honrar os seus compromissos. A gente sabe que o prefeito que está na ponta, chega no final do ano, ele tem que fechar as contas, tem que todo mês pagar o seu funcionário, e percebemos que na situação que está, hoje o município, isso ficou claro para nós naquele dia, não me falha, se não me falha a memória, eu imagino que até algumas de vocês, ou uma e outra, se fez presente naquela reunião naquele dia, ou de repente, mas percebo assim que tenho a lembrança de que vi algum desses rostos naquele dia, não tenho essa certeza, mas me parece, onde que a própria Gilmar explicou passo a passo, e até para nós ficou bastante difícil entender naquele momento. Mas vendo a situação do município, vendo que hoje o nosso município, isso que a própria Gilmara colocou para nós, Itaió, com essa quantidade de professores a mais que tem um gasto de 1.080.000 a mais por ano. E percebendo a situação do município, onde que vem caindo receita, a gente sabe que o próprio prefeito também se compromete em outros setores de estar enxugando a máquina, porque eu já vinha dizendo isso desde janeiro deste ano, que a Prefeitura de Itaió teria que estar enxugando a máquina, porque chega uma situação que a Prefeitura não pode viver somente de folha. Tem outros afazeres, tem outras situações bastante importantes dentro do nosso município que também não se pode parar. Isso podemos colocar situação de saúde, situação de obras, situação de educação, que é uma hoje que está aqui, mas aonde que, através de toda aquela apresentação, e hoje até a própria Adelir se fez presente com nós, queria cumprimentá-la mais uma vez,
onde que para nós chegou a situação de que Itaió não teria mais professores, e assim só um monitor. E onde que Itaió, sim, através do projeto, terá sim professor também. A única coisa é que em vez, de repente, de 3 professores por sala, teria, através desse projeto, às vezes um professor e mais um monitor, se fosse necessário, ou um professor mais 2 monitores, se fosse necessário devidamente o número de crianças. E claro que isso a gente sabe que às vezes é muito difícil para mim estar defendendo uma ideia dessa perante todos vocês, e sei da situação que é bastante grave, tanto para vocês quanto para nós tomar uma decisão que não vai agradar muita gente. Não sei quanto à votação, como é que fica, mas esta noite eu tenho que colocar em votação, não se sabe ainda se aprova ou não se aprova, mas em votação eu tenho que colocar. Então esperamos que a maioria dos vereadores faça o que realmente seja melhor. A gente percebe de que terá sim, prefeito, a partir do ano que vem, fazer ainda muitos outros cortes, até porque não tem como mais tocar uma prefeitura desse tipo. Para vocês, às vezes é dificultoso saber que às vezes muitas de vocês, de repente, não estarão mais em sala de aula, mas posso até afirmar para vocês de que adianta muitas vezes vocês estarem em sala de aula se não terá nem sequer recursos para pagar o salário de vocês. Vejo que daí será ainda muito mais difícil. Onde que se trabalhou o mês inteiro, chegou no final do mês, de repente o salário não saiu, como em muitos outros municípios por aí afora já está acontecendo. De lugares de que o próprio servidor, de repente, começa a receber seu salário parcelado em 200, em 300 reais, e assim vai se fatiando para que o município possa estar honrando com todos esses compromissos. Então, espero que nessa noite a gente possa estar definindo isso. Sei que a própria prefeitura também poderia estar mandando isso muito antes, aonde que através do próprio sindicato de funcionários poderia estar reunindo toda a classe e tomando uma decisão em conjunto, mas dizer que chegou isso para nós durante a semana passada, e claro que agora a gente tem que estar de uma forma ou de outra deliberando sobre esse assunto. Senhor presidente, muito obrigado. Obrigado, senhor presidente.